Neste vídeo, nós vamos falar de algo que está muito associado ao ceticismo, que são as armadilhas psicológicas, os vieses cognitivos, né? Como que nós acabamos nos enganando, nos traindo nas nossas decisões de investimento. E vai entrar a vinheta. Nesse intervalo, você já sabe, dá seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, a gente se vê em instantes. Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético, o canal onde a gente procura combinar investimentos, economia, finanças com pensamento crítico e ceticismo, sempre aquele ceticismo saudável. Neste vídeo eu quero falar sobre 3 armadilhas mentais, armadilhas psicológicas que bagunçam, atrapalham a vida do investidor. E aqui é interessante dar um pouco de contexto histórico. Talvez você já saiba, mas existe uma área do conhecimento relativamente moderna chamada economia comportamental ou finanças comportamentais, que é uma espécie de área cinza que fica entre a economia e a psicologia. E se tornou aí uma área muito famosa, muito influente, inclusive nos últimos anos. 2 prêmios Nobel de Economia saíram para pesquisadores dessa área de economia comportamental. E é interessante porque até mais ou menos a metade do século XX, do século passado, o modelo dominante de economia ainda era chamado economia clássica, que pressupõe que os agentes econômicos, ou seja, nós, né, as pessoas, os indivíduos, as empresas, etc., tomam decisões racionais com o objetivo de obter o máximo retorno das suas decisões de consumo, decisões de investimento, né? Então, um pouco daquela ideia da mão invisível, né, que nós, pelo nosso egoísmo, né, pelo nosso interesse próprio, a gente acaba fazendo a economia se mover de um jeito que, inclusive, beneficia todo mundo, mas, de qualquer forma, sempre partindo do pressuposto de que as pessoas tomam decisões racionais para maximizar o valor dessas decisões. E a economia comportamental surgiu, né, e provou que isso estava tudo meio um tanto quanto furado, né? Quer dizer, as pessoas, no fim, não tomam decisões racionais, tomam decisões irracionais, muitas vezes contra os próprios interesses, e essas decisões irracionais são motivadas principalmente pelos nossos vieses cognitivos. Então, vieses cognitivos são atalhos mentais que a gente tem, né, quer dizer, dentro da nossa cabeça, tá, que nos levam a tomar decisões mais rápidas, ainda que frequentemente erradas, né? Só que em cenários de alta complexidade tendem a ser erradas, mas em outros cenários, né, que nem, por exemplo, se você estiver ali na savana africana e aparecer um leão correndo atrás de você, eu imagino que você não vai ficar pensando assim, mas será que esse leão é um leão bonzinho? Será que ele vai me atacar mesmo? Né? Quer dizer, a reação natural de qualquer humano mentalmente saudável é sair correndo ou tentar fazer alguma coisa para escapar daquela situação. Então, os vieses, eles existem por uma questão de proteção, de sobrevivência, né? Foram um mecanismo importante para a nossa sobrevivência como espécie, assim como é importante para outras espécies, tá? Só que eles nos atrapalham, né, em cenários mais complexos, em cenários que exigem uma decisão um pouco mais pensada, né? E a economia comportamental estuda muito o efeito desses vieses. E aqui no canal Investidor Cético, né, a gente fala muito sobre pensamento crítico. O mundo da economia comportamental estuda vieses cognitivos. Vieses cognitivos são uma coisa do nosso cérebro, tá? É o hardware lá dentro, né? Quer dizer, não é uma coisa simplesmente mental, né? No caso do pensamento crítico, né, a gente estuda muito sobre as falácias lógicas. Falácia lógica já é um erro do pensamento, a gente pensa errado. As duas coisas, o viés cognitivo e a falácia lógica, elas são muito similares no aspecto de que elas levam a gente a tomar decisões erradas, né? Só que a diferença é que viés cognitivo a gente não tem como tirar,
Né? Falácia lógica a gente até pode, vou pensar melhor, desenvolver melhor meu pensamento, a gente consegue tirar um pouco das falácias do nosso pensamento. Viés não tem jeito, né? Então a gente tem que aprender a administrar esses vieses, né? Às vezes o viés surge, a gente pode, por exemplo, se policiar para pegar o viés ali quando ele se manifesta e a gente tentar contornar ele, mas não dá para simplesmente eliminar o viés, porque ele é uma coisa que está impresso nos nossos circuitos neurais. Né? E nós vamos então falar sobre 3 dessas armadilhas, que são armadilhas que estão ali vinculadas, né, quer dizer, são consequências dos nossos vieses cognitivos. A primeira, né, então, dessas armadilhas é o que se chama de ilusão de controle. Tá? A ilusão de controle é uma ilusão, né, como o nome sugere, de que nós temos a capacidade de controlar eventos futuros. E essa ilusão é alimentada pelo excesso de informação. Então, quanto mais informação a gente tem, mais nós temos ilusão de controle. No caso dos investidores, isso é bastante visível, bastante evidente, quando a gente vê aqueles investidores ou traders que eles se cercam de informações, se cercam de notícias, de telas, de serviços, de diversas coisas em que eles ficam soterrados de informações e eles se sentem municiados de informações, então eles acham que com todas as informações eles têm uma capacidade maior de antecipar o que vai acontecer no futuro. E isso é ilusão, porque nós não temos nenhuma capacidade de antecipar o futuro. Só que o excesso de informação cria essa ilusão em nós. O excesso de informação ele tem uma característica, né? Toda informação, não importa qual é a quantidade de informação, ela diz respeito ao passado ou, no máximo, ao presente. Então, você ter assinatura de 3 canais de notícia e não sei quantos relatórios e não sei quantos serviços aí diversos, aí ter quantas telas de computador, não vai te dar a capacidade de enxergar o futuro, porque toda aquela informação, não importa qual o volume dela, é informação do passado, né? Só que isso alimenta a nossa ilusão de que, tendo mais informação, a gente tem controle sobre o futuro. Tá? Isso é uma coisa complicada, né? Não é uma falha da informação, é uma falha nossa de achar que se eu tenho mais informação que outra pessoa, então eu vou ter mais capacidade de enxergar o futuro do que ela. Tá? E isso, né, o problema da ilusão do controle é que ela pode, né, ao criar essa ilusão, fazer com que a gente assuma riscos maiores do que os desejados. Inclusive, né, por falar em ilusão do controle, a melhor forma da gente tentar combater a ilusão do controle é reduzindo a quantidade de informações, tá? Procurando informações melhores, mais condensadas, tá? Ao invés de muita informação, que pode acabar, inclusive, nos levando à paralisia. E este é o momento de eu falar da carteira do investidor. Vai aparecer aqui em algum momento um QR Code aqui que você pode capturar para receber os arquivos em PDF das carteiras de investimento, que é a research onde eu trabalho. Tá? Eu sou analista lá da carteira do investidor, então lá você vai ter acesso a análises feitas por mim e pela equipe de análise, da qual eu faço parte, e importante, né, o pessoal da carteira do investidor que me ajuda aqui no canal, quer dizer, faz as coisas aqui, cuida das coisas do canal para mim. Então, este conteúdo está chegando a você gratuitamente, eu presumo, né, graças à carteira do investidor. Então, tem que prestigiar, dá uma olhadinha lá, pega aí de novo o QR Code, dá uma olhada, né? São informações aí bastante confiáveis, análises confiáveis. Então, você pode trocar aí um monte de tranqueira aí que você assina, etc e tal, um monte de ruído aí que você está vendo por uma única coisa, né? Que é uma assinatura da carteira do investidor com as nossas carteiras prontinhas, feitas, pensadas para os mais diversos perfis. E é isso aí, jabá feito, né? Afinal de contas, tem que prestigiar, de novo, eles estão ajudando aqui esse canal a existir e difundir conteúdo, a gente pode prosseguir aqui. Né? Então, ilusão de controle é o nosso primeiro viés cognitivo, a primeira armadilha mental aqui que a gente comentou, e de novo, né, quer dizer, a forma de combater ela é
tentar diminuir a quantidade de informação, menos informação, mas informação de mais qualidade, de tal forma que a gente não caia na ilusão de que nós temos um montão de informação e com isso a gente tem controle do que vai acontecer. Não tem, tá? Não adianta você assistir meia dúzia de jornais de análises econômicas à noite e todos os portais de notícia, não vai fazer você enxergar o futuro. Lamento informar, tá? Tudo isso é só informação que está falando do passado. Então vamos lá. A próxima armadilha aqui, o próximo viés. Agora o nome em inglês é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que em português traduzido de forma livre, né? Seria assim o medo de ficar de fora. Aqui uma coisa interessante, né, sobre o FOMO é que o FOMO não veio da economia comportamental, tá? Ao contrário de outros vieses cognitivos que foram identificados pelos estudiosos da economia comportamental. O FOMO, essa sigla, ela vem do mundo das redes sociais. Aquele mal-estar que a pessoa tem ao ver a vida das pessoas nas redes sociais, sabe aquela coisa que você vê seus amigos aí no Instagram, no Facebook, e você tem a sensação de que eles estão se divertindo horrores e que a vida está passando em branco para você, né? E que como se todo mundo estivesse numa festa que a gente não foi convidado, todo mundo está fazendo coisas e a gente está de fora daquilo, então a gente se sente na obrigação de ficar fazendo um monte de coisa, de estar acompanhando todo mundo, a gente se sente angustiado por não estar participando das coisas supostamente legais que a gente acha que as pessoas estão fazendo. Pois é, o FOMO não veio do mundo das finanças, mas ele caiu como uma luva no contexto das finanças, porque é incrivelmente grande a quantidade de investidores que, ao ver, por exemplo, sobre a Bolsa de Valores, sobre o desempenho das ações, vê as pessoas ali orgulhosamente contando vantagem, eu comprei aquela ação lá embaixo, eu ganhei muito dinheiro, etc. e tal, se sentem angustiadas por estarem de fora daquilo e querem entrar de qualquer jeito. E entrar de qualquer jeito significa, grande parte das vezes, comprar caro, comprar quando você está ali na beira do precipício, antes do mercado despencar, tá? Comprar sem análise, quer dizer, sem uma análise bem feita, comprar sem observar gerenciamento de risco e coloca a pessoa numa situação difícil. Então, a angústia, a sensação de que a pessoa está perdendo algo, pode levar ela a tomar decisões erradas, né? No contexto original do FOMO, talvez pode levar a pessoa assim, a querer entrar numa roubada, ir numa festa, fazer qualquer coisa aí que ela não queria ir, mas porque ela se sente angustiada de estar fora. Num contexto financeiro, isso pode levar a perdas financeiras, inclusive perdas grandes, perdas relevantes. E o último viés, a última armadilha que eu quero comentar é o chamado efeito de exposição, que também prejudica demais investidores. O efeito de exposição é um efeito, foi nomeado, né, batizado por dois economistas, um economista de origem canadense e outro de origem israelense, tá? E esse efeito de exposição, ele é bastante associado, né, com a teoria da perspectiva lá do Daniel Kahneman, né, um famoso autor, né, psicólogo, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, e então é bastante associado, né, com o estudo lá do Daniel Kahneman, né? E o efeito de exposição, ele fala mais ou menos o seguinte, que os investidores, eles têm uma tendência de se desfazer de investimentos lucrativos e de segurar investimentos que estão perdendo, tá? Então é aquela coisa assim, quando um investidor ele compra uma ação, a ação valoriza um pouquinho, ele vai e vende, e geralmente ele justifica, né? Racionaliza aquilo falando assim, lucro bom é lucro no bolso, né? Então vai lá assim, ganhou 5, 10%, põe dinheiro no bolso, aí fica todo orgulhoso, né? Aí quando ele compra uma ação e ela acontece o contrário, ela não sobe, ela cai, ele segura. Aí cai 10%, fala, não, agora é que eu vou comprar mais ainda, né? Aí começa aquelas demonstrações de valentia, né? Aí cai mais ainda, cai 20%. Não, mas daqui não cai, aqui eu estou confiante nos fundamentos, né? Começa aquela bravataria toda que a gente sabe. E vai caindo mais, e vai caindo, e ele não vende, segura. Aí começa aqueles discursos malucos, assim, vai ficar para os meus netos,
é para o longo prazo, né? E começa aquela mentiraiada toda que as pessoas contam para si mesmas para se sentir melhor, né? E aí o que acontece? Se a ação eventualmente volta a subir, o sujeito vai lá e vende no break-even, vende no preço de custo, né? Então, às vezes, ele comprou ali a 20, caiu a 10, etc. Fala, se chegar no 20, eu vou vender tudo de novo, eu quero me livrar disso aí, né? Quer dizer, então o sujeito passa aquele perrengue, aquele apuro, ou para ter prejuízo ou para não ganhar nada, né? Tudo isso para quê? Para não reconhecer uma perda, porque se vendesse rapidamente, né, quer dizer, se fizesse um stop ali, iria estancar aquela perda, iria liberar aquele capital, ainda com uma pequena perda, para quem sabe fazer um novo investimento melhor, recuperar mais rapidamente, mas não o desejo de não estar errado, de não reconhecer a perda, é muito maior do que o desejo de ganhar. Então a pessoa fica presa naquela perda e torcendo e sofrendo e esperando voltar e eventualmente nunca volta, tá? E fica aquele padrão de que quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito, tá? Então, muitos investidores já perderam e ainda perdem de forma recorrente dinheiro por conta do efeito de exposição que leva a tomar decisões irracionais, né? Afinal, nada mais irracional do que você ficar apegado a investimentos perdedores e se livrando de investimentos vencedores quando eles têm apenas um pequeno lucro. Então, neste vídeo, a gente viu 3 armadilhas mentais, armadilhas psicológicas, que são bem conhecidas, são bem documentadas, 2 delas são muito associadas ao mundo da economia comportamental, outra veio de fora, né, veio mais da área das mídias sociais, mas que se adaptou muito bem ao contexto dos investimentos. Tá? E lembrando, né, tudo aquilo que vem de viés cognitivo, a gente não consegue eliminar da nossa vida. Nós não conseguimos não ter viés, porque, de novo, viés é do nosso cérebro, é o órgão, né? Aquela maçaroca gelatinosa que a gente tem na cabeça, né? Não é a mente, tá? A função, é o hardware, né? Então não tem, para tirar o viés só com lobotomia, tá? Não tem como tirar o viés. O que a gente pode fazer é conhecer esses vieses, entender um pouco melhor o funcionamento do nosso cérebro, para que quando ele surja, a gente consiga perceber, a gente tome consciência. Opa, né? Tem algo aqui, eu estou com vontade de vender essa ação aqui que subiu um pouquinho. Opa, eu estou resistente a me livrar de uma ação que está dando todo o sinal aqui que deu ruim, que vai cair, né? Opa, eu estou motivado a entrar na bolsa, eu sei que o momento não é o melhor, mas eu vi meu vizinho fazendo uma viagem paradisíaca e isso está me incomodando. Então a gente vai treinando a nossa mente, não para se livrar do viés, mas para identificar quando o viés surge e a gente tomar medidas de proteção, nossa mesmo, para não tomar aquela atitude. E a gente se segura, né? Quer dizer, vai lá, desliga o computador, tá? Prende a mão na mesa, assim, para você não clicar o mouse e botão comprar, e aí você protege o seu dinheiro e toma melhores decisões, nem que seja força, né? E às vezes a melhor decisão que você pode tomar é simplesmente não tomar decisão nenhuma. Então é isso aí. Vimos nesse vídeo aqui 3 armadilhas psicológicas, né, que levam investidores a tomar decisões erradas, que levam a perdas financeiras, e a gente se vê num próximo vídeo.